Tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o nascimento e a morte das estrelas. Como é que elas são formadas e qual que é o destino das estrelas. Então acompanhe com a Pro, capítulo 22 de Física. O Big Bang, que é o processo de formação do universo, possibilitou o agrupamento da matéria, que formou aí as primeiras nuvens de partícula e poeira. Porque no início, o universo acabou se esfriando, fazendo com que essas nebulosas fossem formadas, e posteriormente a formação das estrelas. Essas nuvens imensas de poeira e gases, de partículas, elas se concentraram em flocos menores, que depois se fragmentaram em um movimento que aumenta a temperatura e aumenta a densidade nas regiões mais centrais dessas nuvens. Essas nuvens, elas têm os átomos de hidrogênio e hélio, como os primeiros elementos químicos que foram formados por conta da formação dos prótons, nêutrons e elétrons dessas nebulosas. Esses átomos de hidrogênio começaram a se fundir formando o hélio, porque o hidrogênio ele tem massa 1 e o hélio a gente sabe que o seu número atômico é 2. Então, quando esses átomos de hidrogênio se unem formando hélio, há uma grande liberação de energia e nasce então uma estrela. O que é a protoestrela? A protoestrela é exatamente a fase inicial da contração desses flocos menores da nuvem, formando esses aglomerados, e é nesse estágio ela já começa a emitir radiação térmica devido ao aumento da temperatura e pressão. Então a protoestrela ela acaba sendo o embrião das estrelas. Durante e mesmo após a formação delas, é comum a gente encontrar um disco de gás e poeira que fica orbitando, que a gente pode ter a origem de planetas a partir então dessa poeira orbitando a protoestrela. Por isso que a gente chama de disco protoplanetário. Então a gente tem o processo de formação de uma protoestrela. Inicialmente a nebulosa se fragmenta formando flocos menores. Em seguida há uma contração gravitacional que a gente observa aqui, que forma um núcleo, e isso vai aumentando a pressão e a temperatura. Com esse processo o centro fica quente e denso para permitir a fusão nuclear. E a matéria dispersa ao redor forma então o disco protoplanetário. Sobre a estabilidade das estrelas. A estabilidade das estrelas ela depende do equilíbrio entre a atração gravitacional, que faz essa massa estelar se contrair para o centro, e a pressão térmica das reações nucleares, que faz essa massa se expandir para fora. Então, durante a maior parte da vida, as estrelas geram energia a partir da fusão dos átomos de hidrogênio no seu núcleo, formando o hélio. Esses são os principais combustíveis estelares. Conforme o tempo vai passando, a quantidade de hidrogênio no centro vai diminuindo, e aí a gente vai ter o quê? Depende a massa da estrela agora com a reação de fusão entre outros átomos de outros elementos químicos. Por exemplo, o processo seguinte de fusão nuclear entre átomos de hélio origina os átomos de carbono. Se não tem mais hidrogênio formando hélio, agora os átomos de hélio vão formar o carbono. Para ocorrer essa nova reação de fusão, é necessária uma temperatura ainda mais elevada no centro da estrela, porque nele o hélio formado pela fusão de hidrogênio fica inerte, enquanto ele vai ser queimado então nas camadas mais externas. Como essa queima é menos eficiente, após algum tempo a pressão se reduz e a força gravitacional faz a estrela se contrair um pouco, aumentando a temperatura e a densidade do centro. O aumento da temperatura então torna possível que tenha a queima do hélio em carbono, essa fusão. E aí a gente vê o ciclo evolutivo das estrelas. A gente já sabe como a estrela nasce e como ela se mantém estável por milhões ou até bilhões de anos. Enquanto tiver combustível no seu interior, ela vai liberando energia a partir da fusão dos átomos no seu núcleo. Então, o principal fator que determina a evolução de uma estrela é a sua massa. O ciclo de vida das estrelas supermassivas, as grandonas, ela é cerca de 100 vezes mais curto do que das estrelas menores. É isso mesmo. Quanto maior a massa de uma estrela, mais rápida é a sua evolução e menos tempo ela dura. As estrelas elas são formadas pela contração gravitacional de uma nebulosa, e o seu estágio final pode ser uma nebulosa planetária ou uma supernova. Olha só, a gente tem a estrela aqui
ela pode se tornar uma gigante vermelha, depois uma nebulosa planetária, ou essa estrela ela pode se tornar uma supergigante vermelha, uma supernova e pode virar uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. Isso depende da sua massa. Então, o ciclo evolutivo para as estrelas de acordo com a sua massa. Estrelas com 0,25 a 8 vezes a massa do Sol. Ela vai... olha o ciclo evolutivo dessas estrelas. Se inicia com a formação da nebulosa, né? Claro. Seguida do surgimento da protoestrela e depois vem a estrela. Dizemos que uma estrela está morrendo quando o hidrogênio do seu núcleo começa a se esgotar. O resultado é que o núcleo interior não produz mais energia suficiente para manter as camadas externas, incluindo o colapso da estrela. Então, a contração gravitacional da estrela aumenta a temperatura do núcleo e permite o quê? Fusão de outros elementos químicos, como a gente viu, o hélio, carbono e oxigênio. Com essas novas fusões aqui, ó, hélio, carbono e oxigênio, ela expande drasticamente o tamanho e diminui sua temperatura superficial, assumindo o tom avermelhado, que a gente chama de gigante vermelha. No caso do Sol, essa expansão pode alcançar até a órbita da Terra, ela pode chegar aqui até onde a Terra está. Quando o hélio começa a se exaurir no centro da estrela, não tem mais disponível, a massa restante não é o suficiente para uma nova contração e fusão de outros elementos. Então, nesse momento, acontece um colapso da estrutura da estrela e a gigante vermelha ejeta suas camadas mais externas, formando uma nebulosa planetária, que se assemelha aos planetas grandes vistos que a gente vê pelos telescópios. Já o núcleo restante se contrai devido à gravidade e gera uma estrela pequena e extremamente densa, conhecida como anã branca. Nesse estágio, a estrela é basicamente constituída de carbono e oxigênio e, como não ocorrem mais fusões nucleares, somente se resfriará. As estrelas de 8 a 25 vezes a massa do Sol, o processo inicial de formação e estabilização da estrela é igual para as estrelas grandes e massivas, diferenciando apenas os estágios finais. Então, como essa estrela é maior, ela consegue fundir outros elementos por sucessivas contrações que vai acontecer no seu interior para que aumente a temperatura e haja a fusão dos outros elementos químicos. Esse tipo de estrela alcança o estágio também de supergigante vermelha e permite a fusão nuclear do carbono em oxigênio, do oxigênio em neônio, do neônio em silício e depois do silício em ferro. Agora, quando realmente não tem mais combustível, essa estrela ela vai se colapsar violentamente sobre sua própria gravidade e ela explode, ejetando suas camadas mais externas, que é um fenômeno que a gente chama de supernova. Durante a supernova, ocorrem as reações de fusão com a energia necessária para criar os elementos químicos mais pesados que o ferro, e o núcleo da supernova, que se colapsou, né, ele se comprime muito, tornando-se extremamente denso, e na sua maior parte ele se compõe apenas de nêutrons, originando o nome que a gente chama de estrela de nêutrons. Essa estrela possui um campo gravitacional extremamente forte, podendo devastar astros que se aproximam ao seu redor. E as estrelas com 25 a 100 vezes a massa do Sol, nesse caso são estrelas supermassivas, a diferença no colapso final, ela vai acontecer igual, ela vai chegar ali a formação, depois ela vai chegar na gigante vermelha, vai ter o acontecimento da supernova, porém, a diferença desse colapso final, em que o objeto do núcleo chega a densidades muito extremas, então elas vão ter um grande impacto nesse momento, e o núcleo ele vai se colapsar novamente com uma força gravitacional tão intensa que ela forma o que nós conhecemos como buraco negro.